Fala galera, beleza? Top demais! Você quer saber tudo sobre a Amarok? O seu lugar é aqui. Esse vídeo aqui é para você, meu amigo guerreiro da chave. É isso mesmo, pra você entender como se comportar na hora que você for fazer um serviço e poder atacar do jeito correto, para poder cobrar correto, para poder resolver o problema correto. Mas antes de eu começar a falar sobre isso aqui, eu já quero que você dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nós vamos ter conteúdo top demais. Então bora! Meus guerreiros da chave, era um serviço de 12 mil reais de orçamento. Agora virou 60 mil reais. E é isso que eu quero mostrar para vocês, a importância de você poder analisar e poder olhar com cautela antes de você terminar o serviço. Esses 60 mil que virou de orçamento ia ser 60 mil de prejuízo para mim. Por quê? O que eu quero mostrar é o seguinte, esse veículo ele entrou para tirar aquele vazamento famoso que vai atrás do motor, o vazamento da flange traseira. E ao desmontar a flange traseira, meu técnico me chamou e falou assim, Nelson, vem aqui para você dar uma olhada. Ele tirou a tampa traseira e aí, como eu adotei uma regra de toda vez que a gente for tirar um vazamento da tampa traseira, a gente tirar o cárter desse motor para dar uma avaliada no pescador, ver se não está sujo e tal. Isso é uma regra aqui da Ciatec. Uma regra que meus técnicos têm que seguir. Não tem a necessidade de você pegar e arrancar o cárter para tirar esse vazamento da tampa traseira. Não tem, tá? Essa regra que eu adotei para os meus mecânicos tirar o cárter foi para evitar alguns problemas e facilitar na hora de um diagnóstico. E aí tá. Ele tirou o cárter, tirou a tampa traseira e ele me chamou. Quando ele me chamou, ele falou assim, olha o que tem dentro desse cárter. No cárter tinha vestígios de limalha, e não está aqui agora o cárter, porque está lá embaixo, que o técnico trouxe só o motor. E no pescador tinha vestígios de limalha. Aí eu falei para ele, para o serviço. Para agora que eu vou ligar para o dono do carro para poder passar para ele o cenário. E aí eu liguei, mandei um vídeo para ele, falei, olha aqui, eu encontrei limalha, né, no seu cárter, o pescador tem vestígios de limalha, eu necessito abrir esse motor para investigar. E aí, o detalhe maior é o seguinte, esse carro ele entrou funcionando pela porta da frente ali da oficina, normal, o cliente já vinha rodando dele, viajando, usando o carro normal. Ele só veio para tirar o vazamento da tampa traseira, porque aqui, se vocês observarem, ó, ele tem bastante sujeira de óleo, óleo velho, ó, entendeu? Aqui é a parte traseira do motor e aqui é a parte frontal. Ó, aqui ó, não tá sujo igual aqui, que você pode ver que é óleo velho. Então ele veio para tirar esse vazamento. E aí quando eu liguei para ele, eu falei, ó, eu achei limalha dentro do seu cárter e eu necessito tirar, desmontar todo o seu motor. Então é uma outra mão de obra que eu vou ter que desmontar cabeçote, virabrequim e tal, avaliar peça por peça. E aí eu preciso. Aí ele falou, nossa, mas o meu carro tá rodando normal. Eu falei, não, sim, tá normal. Mas o que que o senhor quer que eu faça? O senhor quer que eu libere aqui, eu monto e você anda no carro? Ou a gente desmonta para poder ver? Porque tem um risco desse motor quebrar, dele se deboiar, porque eu tô vendo limalha, eu não tô vendo defeito, tá? Eu não tinha visto defeito, mas eu tava vendo o quê? Limalha lá dentro. Então se eu tô vendo limalha, eu tenho um fragmento ali, opa, tem alguma coisa de errado, concordo? Que pode ter alguma coisa de errado. E eu deixei, expus pro cliente todo esse cenário. E aí ele pensou, falou, ah, vamos desmontar, né? Sabe, um cara inteligente. Porque se ele fala assim, pode montar, aí nós inverteríamos um cenário que por mais que vocês pensem assim, não, mas o cliente mandou montar e pode montar que eu me responsabilizo. Quando você mexe no motor, quando você tem esse acesso aqui e desmonta, cara, é difícil. Por mais que a gente tente brigar, tente, sei lá, o cliente sempre vai ter a razão, entendeu? Eu mostro para ele, ele assina meio mundo de termo, sei lá, ele vai falar que fui eu que estraguei, que não estava assim, que meu carro entrou funcionando. Vocês sabem, vocês são cientes. A bucha ia cair pro lado de cá. A bucha cai pro lado do mecânico. Se ele fala para mim, não, monta desse jeito, eu não ia montar. Eu simplesmente ia juntar tudo e ia falar, ó, tá aqui, você paga só a mão de obra, pode levar. Porque se eu monto, eu ia me responsabilizar. E aí o prejuízo ia cair tudo para mim. Mas tá, ele mandou desmontar. Beleza, ele autorizou a gente desmontar. E aí, meus amigos,
Quando eu desmontei, a minha tese, o meu raciocínio estava comprovado, estava materializado. Eu quero que vocês observem aqui um cenário de um motor que estava funcionando perfeito, sem nenhuma luz, sem nada, só que ele estava fundindo. Olhem isso. Olhem isso. Isso aqui é a bronzina do terceiro mancal. Isso aqui. Essa é a bronzina do segundo mancal. Olhem só. Aqui nem tanto, ó. Aqui não desgastou, aqui esse tratamento cerâmico que ela tem, é normal ele ter esse desgaste, porque é onde eu recebo a pancada, né, onde eu tenho a força maior, então sempre essa bronzina, ela vai ter um desgaste maior do que essa aqui, ó, vocês podem ver que a coloração dela é uniforme, escura, e aqui eu tenho um desgaste, então é normal, tá? Quando você se deparar para uma situação dessa, o que não pode ter é arranhadura, fissura grande. Então aqui você se deparou com uma situação dessa aqui, ó, de coloração desgastada, não tem defeito. O que importa é você tirar as medições e tal. Mas essas aqui, ó, olha só o que aconteceu. A bronzina, ela tá com folga. A bronzina tem que ficar assim, ó. Ó. Aqui. Aqui. Aqui já era. E olha aqui. Essa aqui até que nem tanto. Ó, aqui travou. Agora olha aqui. Essa aqui é que vai no bloco. Ó, essa aqui tá travada. Beleza, mas olha aqui. Desgastou, desgastou. Não desgastou, não desgastou. Vem pra cá. Olha o que aconteceu na biela. Deixa eu desmontar aqui para vocês verem. Então, assim, esse motor ia fundir. Ele já estava fundindo, né? Esse motor ia debuiar. Ele ia rodar a bronzina. Ele ia travar. Ou ele quebraria uma biela. Não sei. Não dá para me mensurar o tamanho da quebra que poderia acontecer. Mas olha aqui, ó. Esse aqui é a bronzina de biela. Ela começou a soltar material. Se eu passar a mão aqui, tá poroso. Então aqui estava perto de um colapso. O que eu quero falar para vocês aqui? O orçamento que era 12 para tirar o vazamento, virou 60. Jogo de bronzina, bomba de óleo, vira-brequim, jogo de junta, reparo do cabeçote, sabe? Tudo isso vai ser agregado nesse serviço. Eu não tenho como fazer, faz um mais ou menos. Não existe isso aqui. Não existe. Isso aqui não aceita o meio termo. Não aceita. Tem que ser feito do jeito correto, porque senão vai quebrar, vai debuiar. Se não fizer correto, vai quebrar. Eu tenho meus alunos, que eu tenho treinamento, que eu falo tudo sobre esse motor, eu ensino como fazer um reparo nesse motor, que você não vai ter problema. No meu treinamento eu mostro cada detalhe, cada ajuste, cada folga, que é onde você vai evitar um problema grande. Você vai ganhar dinheiro fazendo um reparo normal, com exatidão, com o trabalho correto, e tranquilo, entendeu? Então aqui, ó, eu me resguardei porque eu desmontei, mostrei para o cliente e tô ganhando meu dinheiro. Concorda? Porque aqui eu vou fazer um serviço correto, de qualidade, vou montar e tá tudo liberado. Mas esse detalhe, esse feeling de poder analisar antes de quebrar, vocês têm que ter. Vocês vão adotar um protocolo de quando chegar para fazer esse tipo de serviço de flange, desmontar o motor. E eu vou ser bem sincero, eu tinha um protocolo que era tirar a tampa, né, para trocar, arrumar vazamento e tirar o cárter. Era protocolo. Agora não. Na hora que eu for tirar o vazamento, eu já vou informar o cliente que eu vou abrir o motor dele para revisar. E aí, se eu abrir o motor e tiver tudo novo, é só montar. Tira as medidas, é só montar. É zero problema. Agora, se eu me deparar com uma situação dessa, é serviço. Entendeu? Então aqui automaticamente eu tirei um problema da minha mão, que poderia, e deixei com o cliente, porque o problema o carro é dele. Eu estou aqui para resolver o problema dele. Então eu vou executar agora com exatidão e está tudo certo. Então vocês entenderam que tem que ter esse feeling, esse macete para você não poder errar e ter um problema? Comenta aqui no comentário aqui, quem já pegou um motor desse, desmontou sua tampa e quando montou fundiu. Ou passou por um cenário parecido. Comenta aí para mim, para a gente trocar uma ideia. Porque isso aqui é o que mais acontece nas oficinas. E não é qualquer um que mexe nesse motor não, tá? Tem que ter o conhecimento. Lembrando o seguinte, porque você vai adotar esse protocolo de arrancar a tampa e já desmontar o motor, você tem que alinhar com o cliente. Porque é diferente. Tirar um vazamento de abrir o motor inteiro. Porque ao abrir o motor, destorquear o cabeçote, você é responsável por tudo que acontece nesse motor.
Isso é lei, tá? Isso está na lei. Então você tem que ter um alinhamento correto com o seu cliente. Falar, ó, você me autoriza eu abrir o seu motor? Porque ele tem que estar ciente, é junta do cabeçote nova, outro tipo de junta, medições, e blá 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 e tal. Isso aí tudo você vai passar para o seu cliente. Então é só mesmo fazer esse alinhamento. Ajuda o Cearazinho aí, já dá aquele like, já clica no botão de inscrito, começa a seguir, porque, meus amigos, aqui é conteúdo de vida real, é acontecimentos da minha oficina que eu estou levando para todos vocês. Tchau, obrigado!